Alô, amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina para todo sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é Ele que nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue nos comprou e nos lavou, nos perdoando de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Não temos medo de crer na doutrina bíblica que salvo uma vez, salvo para sempre. Desde já, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, como seu príncipe, para anunciar e falar da palavra acerca do reino de Deus e das coisas referentes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde já também quero agradecer a Deus por aqueles que têm acessado os vídeos, né? E tem dado o seu like, continue a compartilhar, tá? Porque fazendo assim, estamos de acordo com a boa obra, a obra de anunciarmos o Evangelho da graça de Deus. E aqueles que não são inscritos, inscrevam e deixe também o seu like para que também possamos, né, compartilhar e participarmos uns com os outros desta boa e grande obra, que é a obra de anunciar o Evangelho de Cristo. Mais uma vez, quero pedir aos amados irmãos e irmãs que tenham paciência com o tempo do vídeo, porque é muito importante o tempo que nós investimos com Deus no estudo da sua palavra. Pois o apóstolo São Paulo diz em Éfesos: remindo o tempo, porque os dias são maus. Mais do que nunca, precisamos estarmos investindo tempo com Deus no estudo da sua palavra. Vamos ao tema, dando continuidade ao tema que estou pregando esses dias a respeito da sã doutrina. Não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Hoje o nosso texto básico está em Hebreus capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Vamos lá? Diz assim a palavra do Pai. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimento, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ok? A palavra de Deus aqui nos afirma que os nossos guias sempre foram os apóstolos do Senhor. Nós temos lido em temas anteriores, referente a este mesmo tema, em Efésios 2:20, diz a palavra, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Senhor, sendo Ele mesmo, Cristo, a cabeça, né? A pedra angular, o firme fundamento, em outras palavras. Então, nós temos que imitar a fé que tiveram. Não imitar o sistema que hoje está enfermo, envolvidos com várias doutrinas estranhas. Há doutrinas absurdas, há ensinamentos absurdos que não concordam com as santas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E devemos lembrar também que estamos vivendo um tempo de apostasia, onde a igreja seria envolvida por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. E também falou o nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, em Mateus 24, quando ele disse que nesses tempos após a crucificação, o tempo da igreja,
viriam muitos falsos profetas, né? Que fariam sinais, prodígios. Paulo, em Tessalonicenses, confirma que é sinais e prodígios da mentira. E diz que viriam muitos falsos cristos, ou muitos viriam em seu nome, enganaria a muitos, e se possível, os eleitos, diz a palavra. Então, nós temos que dar crédito à palavra de Deus, que ele diz que nesses tempos alguns apostatariam da fé. E para apostatar da fé tem que ter fé. Ou seja, a apostasia não é para incrédulos. A apostasia não é para o perverso. A apostasia é para o povo de Deus. Tem vivido tempos que estamos nos dias de hoje de apostasia. No tempo dos apóstolos já havia uma batalha, né? Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Havia uma batalha, mas a igreja tinha os apóstolos vivos, presentes, que estavam ali fundamentando a igreja, conforme Efésios 2:20. Então, depois da partida dos apóstolos, principalmente de Paulo, começa a expressão, né, da manifestação da iniquidade, da apostasia e da palavra anunciada pelo próprio, principalmente, apóstolo São Paulo. Vamos ver isso no livro de Atos, primeiro no livro de Atos, Atos capítulo 20. Vamos ver aqui para poder entender uma distorção que estão fazendo com 2 Tessalonicenses com relação à manifestação ou o arrebatamento da igreja. Vamos lá? Diz assim a palavra, quando Paulo vai afirmar. Aqui diz assim, glória a Deus. Diz assim, em Atos capítulo 20, versículo 27 em diante. Diz assim a palavra, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei, Paulo dizendo, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ok? Paulo chega aqui a dizer que depois da partida dele, penetrariam no meio da igreja, no meio do povo de Deus, lobos vorazes. E que dentre eles mesmos, dentro da igreja, que levantam homens falando coisas pervertidas e arrastam discípulos atrás deles. Quando nós que permanecemos firmes nas doutrinas dos apóstolos, né, a doutrina a sã doutrina, como expressa a palavra de Deus, quando nós estamos firmes e percebemos ensinos errados, ensinos muitas das vezes malignos, nós chamamos de heresias, que é a perversão do evangelho ou a perversão da fé do cristão. Nós chamamos de evangelho pervertido ou pervertedor. Então, nós temos aqui a afirmação do apóstolo São Paulo, que diz que depois da sua partida penetraria. E ele falou isso lá em 2 Tessalonicenses. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, quando Paulo aqui
vai afirmar aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Aqui a igreja de Tessalonicenses estava enfrentando uma luta terrível, uma tribulação muito grande, que eles estavam até mesmo já quase que acreditando que Jesus já tinha vindo, e eles tinham ficado, como é a doutrina enferma pós-reforma, que ensina uma perversão ao arrebatamento da igreja, a segunda vida de Cristo. Eles afirmam que no arrebatamento ficará cristãos que não creram, ou que se desviaram do Evangelho, ou que não estão obedecendo o Evangelho, coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que quando o Senhor vier, todos serão arrebatados. Aqueles que ele conhece, diz a palavra no livro de 2 de Timóteo, que o firme fundamento de Deus tem o selo. Ele conhece os que lhe pertencem, que Deus jamais deixaria ninguém para trás, como tem filmes aí afirmando, Jesus é os deixados para trás. Ele não vai deixar ninguém para trás. Então, os Tessalonicenses, no capítulo 2, estavam com esse pensamento, porque com certeza essa doutrina já estava entre eles lá, mas eles tinham, os apóstolos, com autoridade para corrigir esse tipo de heresias. Aí Paulo vai dizer aqui, no versículo 5, Paulo vai lembrar, tanto aqui de Hebreus, como acabamos de ler, diz assim, 2 Tessalonicenses 2,5, diz assim a palavra: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade, versículo 7, já opera e aguarda somente que esteja afastado aquele que agora o detém. O que era que agora detinha a manifestação do homem, do espírito de enganador, dos ensinos de demônio, a entrar os lobos vorazes que acabamos de ler aqui em Atos. O que impedia dele entrar era a presença dos apóstolos, e principalmente de Paulo, que usa essa expressão que acabamos de ler em Atos, depois da minha partida. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Paulo está dizendo que, com efeito, o mistério da iniquidade já operava nos dias deles, só que estava fora da igreja. E ele afirma, agora você sabe o que o detém, para que eles sejam manifestados em ocasião própria, versículo 6, e ele vai dizer, e aguarda somente que esteja, versículo 7, que esteja afastado o que agora o detém. O que o detém, o que tira o cristão da ameaça da apostasia, ou que estiver dentro de uma apostasia, é só o ensino dos apóstolos, que nós estamos tratando, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o engano não é algo fácil, humanamente, de se entender ou admitir que está sendo enganado. É pela palavra. A palavra é a luz. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a arma do cristão. O conhecimento da verdade é que liberta o cristão. Então, quem era que detinha a manifestação da apostasia dentro da igreja? Era os apóstolos. Era os apóstolos. Então, aqui Paulo chega a dizer que havia uma ocasião que ele teria que se manifestar. O ensino da iniquidade, os espíritos de enganadores iriam entrar como lobos, lá dá o nome lobos, dá no plural, lobos vorazes, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que ensinariam coisas pervertidas, diz a palavra. Nós temos visto aí desde ensino de obras estranhas,
pessoas fazendo coisas que a Bíblia não manda fazer, fazendo coisas que não condiz com a fé, nem com a graça de Deus, que significa um favor imerecido. Nós fomos salvos por graça e continuamos vivendo por graça. Este favor, Paulo usa a expressão dizendo que a nossa suficiência, ela vem do Senhor. Nós não somos nem capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, segundo Coríntios fala sobre isso. Então, com efeito, o mistério da iniquidade operava nos dias dos apóstolos. Com efeito, as coisas mesmo que via eles, e o discernimento, eles viam isto é espírito de engano. Mas ele estava fora, não podia entrar nas igrejas. Ou ele não podia penetrar, porque os apóstolos estavam vivos e a doutrina estava de pé. No versículo 5 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,5, diz a palavra: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ou seja, o combate da igreja sempre foi combater o falso ensinos, combater as doutrinas várias e estranhas. Só que haveria um tempo que muitos pregadores, por estarem sendo enganados, esquecem que estamos no tempo de apostasia, apostatar da fé. E só apostata eleitos, não pode apostatar filhos da perdição, só apostata da fé quem tem fé. Então a palavra que Jesus disse, que eles fariam e trariam ensinos que, se possível, enganaria o eleito. O Pai nos disse que era impossível enganar, e se possível enganarão, para que se cumprisse o que mais tarde o apóstolo São Paulo, em 1 de Timóteo, no capítulo 4, eu amo esse capítulo 4 de 1 de Timóteo, diz que ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ok? Então, haveria uma profecia para os dias que estamos vivendo, que marcaria a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vinda do Senhor não será marcada com avivamentos. Nada disso. A vinda do Senhor será marcada pela apostasia. Disse Paulo, vamos voltar lá, em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, dele assim, 2 Tessalonicenses 2, 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, com letra minúscula, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, a palavra aparece em várias advertências dos apóstolos, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, dentro dessas duas afirmações aqui de Tessalonicenses, Jesus Cristo não virá sem que primeiro seja manifestada a apostasia na sua plenitude e seja revelado o homem da iniquidade, o qual, se você continuar lendo, o qual se opõe a tudo que se chama Deus ou é objeto de culto ou de adoração, assentando-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Aí Paulo traz, no versículo 5, que acabamos de ler, vós tem que recordar, lembrando de Hebreus que disse que pregou a palavra de Deus. Então, existe uma sã doutrina que mantém
esse sistema fora, né? Fora da vida do cristão, porque nós somos santuários de Deus. E diz que esse espírito com influência pode sim assentar na mente de um cristão e começar a fazer com que eles, no engano, pervertidos e apostatados da fé, passe a dar crédito a espíritos de enganadores e a ensinos de demônios. É a palavra que diz. Então, como eu já disse, o engano não é nada voluntário não, meu amado. O engano é algo pré-ordenado também por Deus, por sua soberania. Que a palavra tem que se cumprir. A palavra tem que se cumprir. Eu te pergunto, o livro de Juízes é o melhor livro para que o cristão possa entender ali o que é apostasia. Quando o juiz vivia, o povo fazia o que era mal diante do Senhor? Não. Quando o juiz morria, aí diz a palavra e o povo voltou a fazer o que era mal diante do Senhor. O que era que vinha? Vinha juízo, vinha maldições, vinha inimigos, vinha batalhas que eles tinham que clamar a Deus de voltar, diz a palavra, e aí Deus dava juízo. E toda vez que o Pai dava um juízo, o povo de Israel prevalecia. Mostrando ali que Paulo está dizendo aqui, com efeito, no versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, enquanto os apóstolos, principalmente Paulo, estava, o Atos capítulo 20, como lemos ali, não entrava lobos vorazes. E nos dias de hoje, quem tem e detém o ensino do apóstolo, a sã doutrina, também está guardado desse espírito que leva ao erro. E ele usa homens, porque tem que enganar nós na posição de homens. Ele usa homens. Homens que Paulo diz com artimanha que induzem ao erro, Efésios capítulo 4. E a palavra também vai nos mostrar que em 2 de Timóteo, vamos lá, meus amados irmãos, glória a Deus. 2 de Timóteo, capítulo 3, mostra como é que a apostasia se manifesta na vida dos eleitos, não na vida dos que estão perdidos. Estão perdidos, nunca vão crer em Jesus Cristo. O alvo de apostasia é os que creem, diz a palavra. Diga assim, em 2 de Timóteo, capítulo 3, aqui está dizendo os males e a corrupção dos últimos dias. 3, versículo 6 e diante, diz assim a palavra. Pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Entendeu? Então, quando a motivação errada da fé cristã, eles se aproveitam. Diz a palavra que eles entram sorrateiramente. Ninguém percebe, sabe? E as pessoas dizem, não, mas está dando certo. A palavra de Deus diz que Deus manda a operação do erro. Manda a operação do erro. E aí diz a palavra que esta operação do erro tem o efeito de julgamento sobre aqueles que não acolheram o amor da verdade. Apostasia. Paulo fala também nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, no capítulo 4 de 2 de Timóteo, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. 4:3, de 2 de Timóteo 4:3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pois, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, muitos de que pregam aí fora são fábulas, são historietas. Tá? Vemos aí igrejas contando história disso, história daquilo, até de personagens bíblicos. Para enganar o cristão tem que ser
histórias com personagens bíblicos, é o Zaqueu que subiu na árvore, é a mulher do fluxo de sangue, é a viúva que deu tudo, sabe? Eles escutam as mensagens pervertidas, vamos dizer assim, ele perverte o evangelho. E aí diz a palavra que o alvo é as pessoas que estão presas às suas próprias cobiças, né? E elas têm coceira no ouvido, elas estão cercadas de mestres, há muitos mestres, gente. Mestres, temos muitos. Teólogo disso, teólogo daquilo, teólogos distorcendo essa doutrina, pregando, né? Faz teologia para negar a Cristo e negar as Escrituras. Estão aí. Aí diz que as pessoas são atraídas, a porta de entrada é as cobiças delas. E elas sentem coceira no ouvido, está sempre querendo ouvir o que elas querem ouvir, não o que Deus quer falar para elas. Nós digamos que as pessoas vão para a igreja querendo ouvir o que elas querem ouvir, mas não o que elas precisam ouvir da santa palavra de Deus. E aí eles têm mestre, aí se recusam, dá ouvido à verdade, se entregam a fábulas, a forma nós lemos aqui, entregam a fábulas, a histórias, falsos testemunhos, disso, aquilo, outro, e contradiz a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho enviado pelo enviado de Deus, quer dizer, o enviado de Deus fala as palavras de Deus, tem um selo. Quer ver onde está esse selo? Vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá, a preocupação, né, do enviado de Deus. Qual é a preocupação primária, né, principal do enviado de Deus? Esta aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Eu, irmão, Paulo falando, né? Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ok? Esta é a marca do enviado de Deus. Há muitos que, né, acham que tem que se preparar, que tem que fazer uma série de coisas para poder anunciar o Evangelho. Não. O Evangelho só pode ser anunciado pelos enviados. Vamos ver isso também lá em Romanos. E o enviado de Deus, o enviado de Deus tem que falar as palavras que Deus enviou, vai falar as palavras de Deus. Diz assim em Romanos capítulo 10, versículo 10, versículo 12 em diante, diz assim. Vamos ler do 8, né? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, isto é, no teu coração, a palavra da fé que pregamos, como acabamos de ver. E com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí ele vai dizer, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação eterna. Versículo 15 diz assim: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, coisas boas e coisas novas, ok? Então a palavra de Deus mostra bem claro que para pregar a verdade do Evangelho tem que ser enviado. E os enviados de Deus está protegido por esta doutrina. Está guardados por esta doutrina, que a Bíblia chama sã doutrina, a doutrina
dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E hoje, a igreja persevera nas doutrinas de homens, de tradições, de costumes, não pode, pode. É nisso que nós temos visto, e dentro disso está aí o que Hebreus diz, doutrinas variedistas. Doutrina disto, daquilo, doutrina do que pode, do que não pode, como eu já falei aqui, doutrinas que contradiz a sã doutrina. Vamos ver aqui, quando ele diz lá em Hebreus, que foi o tema, né? O texto principal do tema, quando ele fala em Hebreus capítulo 3, de versículo 7, imitai. Vamos ver aqui, diz a palavra no versículo de Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com suave palavras e lisonja, engana os corações dos incautos. Ok? Rogo-vos, 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele. Esta palavra também está lá em Filipenses, vamos lá, Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Vamos lá, Paulo. E, irmãos, veja se não está de acordo com Hebreus 3, 7. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Referindo a eles e os apóstolos, mostrando ali que Hebreus mostra bem claro que a nossa obediência só deve a um líder, a um pastor, a um apóstolo, a um bispo, seja qual for o título que este homem afirma estar ali cuidando da sua alma, da sua vida. Observe se eles estão de acordo com o modelo que tinha os apóstolos. Foi assim que disse Hebreus? Foi. Né? Aqueles que vos pregaram a palavra de Deus. E veja o fim da vida deles. E a fé que tiveram, emite a fé que tiveram. Então, Paulo usa essa expressão, mais uma vez, em 1 Coríntios, no capítulo 11, vai dizer assim a palavra de Deus. Capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ok? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja no capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Pai. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ok? Então, confirmando o que está dito lá em Hebreus 3, 7. Que muitos dizem que não, eu devo obediência ao meu pastor. Amém. Mas assegure-se, tenha certeza de que o seu pastor, o seu líder, está de acordo com a imitação dos apóstolos, imitando a fé que tiveram. Porque eu não vejo muitos deles de acordo com a fé dos apóstolos, com a pregação dos apóstolos, e aí há muitas heresias no meio do povo de Deus, aquilo que foi dito pelo apóstolo São Paulo em Atos capítulo 20, e vimos em Tessalonicenses. Enquanto eles estavam, eles sim, cuidavam e ensinavam a sã doutrina. E isto fazia com que o espírito do engano estivesse lá fora e não entrasse
até que eles saíssem, para que aí começasse sim, no meio do povo e da igreja, os tempos que estamos vivendo, chamado de apostasia. Então, nós vemos aqui na palavra do Pai que havia realmente nos dias do apóstolo esta garantia de manter os espíritos afastados. Vamos ver aqui na linguagem lá do livro, né, de 1 de João. 1 de João, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, em 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amado, não deis crédito a qualquer espírito com letra minúscula. Antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecemos o Espírito, com letra grande, de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é, com letra minúscula, o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Ok? Então, qual espírito que não confessa que Jesus Cristo veio cá? É o anticristo. Ou seja, quando leva o cristão a não crer nos benefícios da cruz do Calvário, a não crer que o sacrifício de Cristo tornou perfeito para sempre, que não crê que Jesus Cristo já pagou todo o preço e cancelou todo o escrito de dívida que constava contra nós, aquilo que nos impedia e que nos tornava, né? E que nós vivíamos devedores a Deus. Em Cristo todo o preço foi pago. Então, esse espírito do erro, do engano, que é o espírito do anticristo, né? Ele vem com doutrinas que contradiz que Jesus Cristo não veio em carne. É isto que quer dizer, né? Eu creio que Jesus veio em carne. Não. São as doutrinas e as pregações que contradiz a vinda de Cristo, o propósito de Cristo e a consumação da obra de Cristo a nosso favor. É isto. O cristão que crê no Senhor Jesus não pode acreditar que a salvação se perde, porque ela está consumada em Cristo. Assim como nós fomos condenados em Adão, em Cristo nós fomos justificados. Então, meus amados irmãos, várias doutrinas de enganos, doutrinas que nos dias de hoje está manifestada com o título de apostasia, que pouco se fala sobre apostasia. E como eu falei, quer entender, amados, com olhos iluminados, que Deus dê entendimento, o que é apostasia, leia o livro de Juízes. Quando o juiz estava vivo, representando ali o que é a doutrina, a autoridade da doutrina, o povo estava agradável a Deus. Quando esse juiz morria, ou seja, a doutrina saía, o povo fazia o que era mal. E os inimigos caíam para dentro e aproveitavam da fraqueza, da ausência da doutrina. Então, a ausência da sã doutrina abre as portas para a apostasia. Homens que outrora temiam a Deus já não temem mais. Homens que transformam a graça de Deus em libertinagem. Homens, quando eu digo homens, também mulheres, que distorcem a palavra, que procura versículos para que dê a eles o direito ou a licença para pecar. A Bíblia não vai dar licença para pecar. A Bíblia ela vai estar sempre, conforme disse João 17, 17. Santifica-os na verdade, a verdade é a sua palavra. Em Tessalonicenses também fala que a vontade de Deus para com as nossas vidas é a santificação, não a impureza. Então, as doutrinas várias e estranhas, principalmente em lugares que chamam-se igreja, o propósito, muitas das vezes, dos pregadores é agradar os membros.
ensinando e falando para eles o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. E muitas das vezes o que se precisa ouvir nos dias de hoje são o que mesmo diz a palavra, e eu quero terminar com esta palavra aqui em, em, em 2 de Timóteo. Oh Deus! 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, e também pode dizer que a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Então, há igrejas que não estão fazendo uso desta poderosa manifestação que é a sã doutrina. Não é dizer ao homem o que ele quer ouvir, é o que ele precisa ouvir. E o que ele precisa ouvir, muitas das vezes, é uma correção, até mesmo uma repreensão, uma exortação, encorajá-los, na verdade. E isto não está sendo dito em vários lugares chamados igreja. Tem campanha disso, campanha daquilo, como prosperar, passos disso, passos daquilo, e a sã doutrina não está sendo pregada. E aí, meu irmão, o que comanda, o que campeia é o espírito da apostasia. Infelizmente. No próximo tema, vamos dar mais profundidade. Quais são os que Deus não entrega? Apostasia. Nós vamos ver sobre isso. Eu creio que o nome desses, na Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, é chamado de remanescentes. São aqueles que Deus guarda com o propósito de dar continuidade aos seus propósitos e não se envolver com a falsas doutrinas estranhas. Então, você, meu amado irmão ou irmã, que está de alguma forma sendo enganado por esse sistema aí, e que Deus está falando através da minha vida, mostrando a palavra dele, Paulo diz que também esta palavra tem um poder, a sã doutrina tem um poder de convencer e fazer com que as pessoas tornem a propriedade, tornem a sensatez, como é justo, e saiba que as más conversações corrompem o bom costume. E nem todos têm conhecimento de palavra. E Paulo diz, isto digo para a vergonha vossa. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Então, meus amados irmãos, continue orando pela minha vida, enquanto eu também oro pela vida de vocês. Este é o nosso chamado, de orarmos uns pelos outros, de intercedermos uns pelos outros, de estarmos aqui, como diz a palavra, edificando uns aos outros com o ensino da verdade. É a sã doutrina que nos guarda da apostasia. É a sã doutrina que nos mostra qualquer tipo de ameaça à sã doutrina. Deus é fiel, quanto ao mais, graça e paz.